pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Nas nossas aulas anteriores, nós estávamos estudando mais ou menos, basicamente, a história do eletromagnetismo, né, com algumas aplicações ali que nós estávamos fazendo ali de alguns cálculos específicos, mas basicamente era um panorama histórico do eletromagnetismo, desde as primeiras descobertas sobre eletricidade e magnetismo, até quando se juntou eletricidade e magnetismo, até chegar basicamente na invenção do telégrafo, que gerou a invenção do telefone e da utilização de ondas de rádio, televisão e toda a tecnologia que nós temos hoje. Agora, a gente vai mudar um pouco a nossa abordagem, porque a gente vai focar mais na parte técnica, não tanto histórica agora, mas técnica da eletricidade, porque a eletricidade se tornou um dos maiores campos da física, da engenharia também, da sociedade em geral, né? As aplicações da eletricidade. Então tem muita coisa que é técnica, muito específica, como são aplicados esses conhecimentos do ponto de vista técnico. Tá? Isso vai desde a indústria até a nossa casa. Tá? Então a gente vai passar agora alguns conceitos mais técnicos sobre esse campo da eletricidade. Tá? É isso que nós chamamos aqui pelo nome de eletrodinâmica. Tá? A eletrodinâmica estuda, portanto, essa parte mais técnica da eletricidade. Aqui tem alguns conceitos básicos que nós vamos estudar agora até o fim do ano, relacionado à eletrodinâmica. Então, a corrente elétrica, circuito elétrico, resistência elétrica, potência elétrica, energia elétrica. Então, isso faz parte do nosso cotidiano hoje. A gente fala muitas vezes dessas grandezas físicas, mesmo sem saber exatamente o que elas são. Então, a partir de agora, a gente vai começar a esclarecer, explicar melhor o que são cada um desses conceitos básicos aqui da eletrodinâmica. Tá? Eletrodinâmica, o termo significa dinâmica é movimento. Eletro então, vem de elétron, né? Então eletrodinâmica significa eletricidade em movimento ou elétron em movimento. Isso se contrasta ao campo na física que se chama de eletrostática. Eletrostática que estudam as cargas elétricas em repouso, né? Estática, repouso. Dinâmica, movimento. Então, eletrostática estuda as cargas elétricas em repouso, eletrodinâmica estuda as cargas elétricas em movimento. Tá? Então, a eletrostática é aquela parte, por exemplo, se você gera atrito entre dois corpos, ele fica eletrizado, as cargas ali estão estáticas, estão paradas, elas não estão em movimento. Já apresenta manifestações elétricas. Mas na eletrodinâmica, a gente estuda essas cargas em movimento, que, na verdade, é a maior parte dos fenômenos elétricos que a gente está acostumado. Por exemplo, a eletricidade doméstica, tudo funciona com base em correntes elétricas, ou seja, cargas elétricas em movimento. Então, é por isso o campo da eletrodinâmica, tá bom? Então, a gente vai estudar esses conceitos básicos, mas antes de estudar esses conceitos básicos, a gente tem que falar um pouquinho sobre carga elementar. Tá? Para daí sim a gente entrar no primeiro conceito nosso ali de corrente elétrica, a gente precisa primeiro saber um pouquinho sobre carga elementar. Então, para saber um pouco sobre isso, você tem que lembrar de algumas coisinhas que a gente já estudou. Primeiro, que lá em 1785, aquele cidadão cientista francês chamado Charles Coulomb, ele conseguiu determinar uma maneira de calcular a quantidade de carga de um corpo eletrizado. Então, a gente estudou que um corpo pode ficar eletrizado, e o Coulomb conseguiu matematizar a eletricidade, nós vimos, ou seja, determinar uma maneira matemática, né, usando uma fórmula para calcular, determinar a quantidade de eletricidade ou quantidade de carga num corpo eletrizado. Então essa lei nós já sabemos foi chamada de Lei de Coulomb. Tá? Agora, o que Coulomb e todos os outros não sabiam é o que é a eletricidade. Eles aprenderam até a calcular a quantidade de eletricidade, mas eles não sabiam o que era eletricidade. A eletricidade, afinal, é um fluido. Muitos imaginavam que era um fluido, mas eles não tinham certeza. A eletricidade é um fluido. A eletricidade é um tipo de uma onda que se propaga numa matéria que existe em todas as coisas, que eles chamavam de éter. Eles imaginavam que tudo era composto, né, era permeado por essa matéria muito sutil que eles chamavam de éter. E alguns desconfiavam que esse éter poderia ser de alguma forma elétrico ou eletromagnético. Então, poderia ser uma perturbação nesse éter que se propagava. Então, eles não sabiam exatamente o que era
essa eletricidade, apesar de saberem até calcular. Então, isso só foi resolvido em 1897 por um sujeito chamado Joseph Thomson, que muitos de vocês já ouviram falar lá da química, que ele determinou, ele conseguiu descobrir experimentalmente que a eletricidade, na verdade, não é um fluido, a eletricidade não é uma perturbação que acontece no éter ou alguma coisa assim, mas a eletricidade é formada por partículas. Por partículas. E essas partículas foram chamadas desde então de elétrons. Então isso foi feito em 1897, ou seja, quase entrando no século XX, esse Joseph Thomson conseguiu chegar nessa conclusão que a eletricidade é formada por partículas. Veja, é uma conclusão, não era uma hipótese, né, aleatória como as outras, porque ele fez experimentos para mostrar isso. Ele criou um modelo que é chamado de modelo atômico. Então, o que ele disse basicamente? Todas as coisas são feitas de átomos. Tá? Isso muitos já defendiam naquela época. E os átomos possuem partículas menores. Então, veja, isso era uma novidade. E por que era uma novidade? Porque o átomo, a própria palavra átomo, vocês já estudaram em química, significa indivisível. Então todos achavam que os corpos, muitos achavam, não todos, né, mas muitos achavam que todos os corpos eram feitos de átomos, ok, até aí, são partículas mínimas, só que essas eram as menores partículas que existiam, que compunham a matéria. Se você fosse dividindo a matéria, dividindo, ia chegar na menor partícula possível, e essa menor partícula possível era o átomo. E o átomo, por isso, significa indivisível. Tá? Então, todos os corpos eram formados por partículas indivisíveis chamadas de átomos. Só que, veja, o que Thomson descobriu foi que existiam partículas menores que os átomos, e que, na verdade, estavam dentro dos átomos, que eram as partículas carregadas, né, cargas positivas e negativas, ou que ele chamou de elétrons e prótons. Então, isso foi uma grande mudança naquela época, porque, como eu disse, não se imaginava que existiam partículas menores do que os átomos. Então, o Thomson descobriu que existiam essas partículas menores e ele criou um modelo atômico. Como seria constituído, então, o átomo, essa partícula mínima, que era chamada até então de átomo? Ele era composto de partículas menores chamadas prótons e elétrons, que tinham cargas positivas e negativas, e ele criou um modelo atômico, então, ficou muito conhecido como modelo de Thomson. Vocês já devem ter estudado em química esse modelo, que é chamado também de modelo pudim de passas, né? É como se fosse um pudim de passas lá, tivesse lá as ameixas, né? As coisas que seriam as cargas eletrizadas dentro do pudim, tá? Mas esse não é o modelo que se permaneceu até hoje, né? O modelo que nós temos hoje é o modelo que veio um pouquinho depois, feito por Rutherford e Bohr, que é o modelo Rutherford-Bohr, modelo atômico, em que é esse desenho que nós temos aqui, basicamente. O átomo ele é formado por cargas positivas, que são chamadas de prótons, que estão no núcleo. E os elétrons eles ficam na periferia do átomo, né, aqui em forma de órbitas, né, orbitando. Então, inclusive, esse aqui é o símbolo que é usado muitas vezes para representar a física, né, que é o símbolo, é o modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá, que é análogo ao sistema solar. Você imaginar o Sol no centro, os planetas girando em torno do Sol, né? Então, esse é o modelo que nós utilizamos hoje. Então, mas a descoberta de Thomson permaneceu, né? O átomo é uma estrutura que é formada por partículas menores, no caso prótons, elétrons, os prótons no núcleo, os elétrons em torno do átomo, e a eletricidade é formada precisamente por uma dessas partículas carregadas, que são os elétrons. São partículas que podem se movimentar e manifestar propriedades, então, que a gente entende como a eletricidade. Então, basicamente, é isso. E esse modelo, né, essa ideia, essa descoberta de Thomson e de Rutherford e Bohr, desses cientistas que viveram naquela época, início do século XX, levaram a algumas conclusões. Primeiro, que a eletrização de um corpo, ou seja, quando o corpo está carregado eletricamente, apresentando propriedades elétricas, essa eletrização ela é produzida pelo excesso de algum dessas partículas, ou de prótons ou de elétrons. Como que ocorre esse excesso? Simples. Se
um átomo, né, um material, ele perde, por alguma razão, um desses elétrons que passa a se movimentar, sai do material, ele vai ficar com excesso de prótons. Aqui, no caso, tem 3, fica 2 elétrons, ficou com excesso de prótons, então ele vai ficar carregado ou eletrizado positivamente. Se, por uma outra razão, esse corpo ele recebe um elétron, a gente sabe, vocês sabem lá da química, né, que os corpos os materiais podem perder elétrons ou receber elétrons. Se ele recebe um elétron, ele vai ficar com 4 elétrons aqui, enquanto 3 prótons vai ficar com excesso de elétrons e ele vai ficar eletrizado negativamente, no caso aqui. Então, veja, primeira conclusão que essas descobertas levaram. Os corpos eletrizados eles estão com excesso dessas partículas, ou de elétrons ou excesso de prótons, e aí eles apresentam essas manifestações. Eles estão em desequilíbrio de prótons e elétrons. Quando eles estão com a mesma quantidade dessas partículas, eles estão neutros. Você toca neles, não leva nenhum choque, porque na verdade eles estão equilibrados. Quando ele perde uma dessas partículas, né, no caso perde ou recebe elétrons, ele fica desequilibrado, e esse desequilíbrio se manifesta na forma da eletricidade. Se você tocar, você pode sentir essa eletricidade, levar um choque, pode acontecer uma faísca, qualquer coisa. É um desequilíbrio, por assim dizer, da matéria, a eletricidade. Tá? Então, essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que, se é assim, a quantidade de carga elétrica, lá que já tinha sido aprendido a ser calculada por Coulomb, né, Charles Coulomb, ela pode ser determinada, ou ela é proporcional ao número dessas cargas em excesso. Né? Então, por exemplo, tem 20 elétrons em excesso. A quantidade de carga, então, vai ser proporcional a esse número de cargas em excesso que tem de elétrons ou de prótons, tanto faz. Então, isso é a mesma coisa que dizer que, eu poderia colocar aqui, ó, a quantidade de carga é proporcional ao número N, número de cargas em excesso. Então, essa foi uma segunda conclusão importante. E a terceira foi que isso nos leva à possibilidade de fazer uma fórmula para o cálculo da quantidade de carga, que a quantidade de carga seria basicamente o produto aqui do número de cargas em excesso que tem no corpo, vezes esse Ezinho aqui, que é justamente a nossa carga elementar. O que seria essa carga elementar, Ricardo? Você pode perguntar. A carga elementar é exatamente a carga de um único elétron ou de um único próton. Então, se você sabe a carga de um único elétron e um único próton, e sabe o número de prótons ou de elétrons em excesso, automaticamente você consegue determinar a quantidade de carga num corpo elétrico. Lembra a quantidade de carga medida em Coulomb, né? Porque Coulomb que aprendeu pela primeira vez a calcular essa quantidade de carga, né? Então, é medida em Coulomb C maiúsculo. Então, a quantidade de carga, a carga elementar, a carga de um único próton, um único elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aqui, esse sinal positivo e esse negativo significa o seguinte: se for próton, lembra, próton são cargas positivas, então esse aqui é 1,6 vezes 10 a 19 coulomb positivo aqui. Não, o expoente não, estou falando do expoente, estou falando aqui do número, 1,6. Ele é positivo. E se for elétrons, no caso, esse 1,6 vezes 10 a 19 é negativo. Lembra que esse mais e menos aqui é só uma convenção, é só para diferenciar as duas cargas. Não é tão importante assim. Mas para diferenciar as duas cargas, a gente usa então a convenção sinal positivo próton, sinal negativo para o elétron. Tá bom? Esse número aqui você pode me perguntar, Ricardo, mas como é que eles conseguiram calcular a carga de um único próton ou de um único elétron? Quer dizer, uma coisa mínima, eles não conseguiam nem determinar o tamanho de um átomo, imagine de um próton, de um elétron, como é que eles iam destacar um elétron e determinar a carga elétrica dele? Então, realmente, a determinação dessa carga do próton ou do elétron foi decorrente dos experimentos da física mais famosos também que ocorreram, que foi o famoso experimento feito por Robert Millikan em 1904, iniciozinho ali do século XX, em que ele conseguiu determinar a quantidade de carga, a carga elétrica, de uma gotícula de óleo. Eles começaram a tentar fazer esse experimento, tentando calcular a quantidade de carga de uma gotícula de água. Mas as gotículas, usando um borrifador, né? Borrifador, igual esses produtos de limpeza que usam borrifador. Então, aquelas gotículas que soltam o borrifador são mínimas.
Você quase não enxerga, é quase uma nuvem de tão pequenas que elas são. Então eles estavam tentando determinar a quantidade de carga que tinha numa gotícula daquela. Só que as gotículas, eles perceberam, eram tão pequenas que elas evaporavam antes deles conseguirem fazer qualquer experimento com elas. Então o Millikan teve a ideia de usar gotículas de óleo, porque elas não iriam evaporar tão facilmente quanto as gotículas de água. Então o que ele fez? Ele colocou o óleo dentro de um borrifador, e esse borrifador soltava aquelas gotículas mínimas de óleo, e na borrifação as gotículas se eletrizavam. É o mesmo processo, mais ou menos, da eletrização das nuvens, as gotículas de nuvem. Né? O atrito do processo de borrifação faz com que a gotícula fique eletrizada, aquela mínima gotícula fique eletrizada, carregada eletricamente. E aí ele fazia essas gotículas entrarem num lugar onde tinha um capacitor que gerava um campo elétrico, e esse campo elétrico, quando a gotícula entrava, fazia com que a gotícula, que estava carregada eletricamente, sofresse a ação desse campo elétrico e ficasse suspensa no ar. Então eles usavam um telescópio para conseguir enxergar essas gotículas que, por causa do campo elétrico ali, ficavam suspensas no ar, paradas. Né? Um bom tempo ali, alguns minutos, né? Paradas no mesmo lugar. E aí eles tinham uma fórmula matemática feita por um físico chamado Stokes, que estudava a hidrostática, hidrodinâmica. Eles conseguiam calcular a força gravitacional, por causa da fórmula de Stokes, que era exercida numa gotícula, eles conseguiam. E como a gotícula ficava parada no ar, eles deduziram o campo elétrico, ou seja, a força elétrica que mantinha a gotícula parada era igual à força gravitacional, e a partir desse arranjo matemático eles conseguiram calcular a carga elétrica, imagine, daquela mínima gotícula de água, com esse experimento usando toda essa estrutura matemática. E aí, a partir do cálculo da quantidade de carga de uma gotícula mínima de água, não de óleo, né, eles conseguiram chegar no cálculo, no resultado da carga de um único elétron ou de um único próton. Extraordinário. É assim que a física funciona, inventando experiências malucas para conseguir determinar coisas inimagináveis se não fosse usando todas as ferramentas matemáticas, teóricas e tal. Então, resumindo, Millikan conseguiu determinar a carga de um único elétron, ficou famoso por isso. E a partir daí, a gente tem essa carga elementar, que é a carga de um único próton ou elétron, que a gente sabe agora que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, ele conseguiu calcular de uma maneira muito precisa, menos 19 coulomb. Lembra que esse valor aqui é um valor muito pequeno, né? Porque se fosse converter isso aqui num número, seria 0,0000000000000. Teria que ter 16 aqui, 19, né? Vamos montar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o 16 aqui. Então tem 19 casas decimais aqui. Então essa carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, é correspondente a esse número aqui, ou seja, uma carga muito pequena. Muito pequena. Então, pronto. Sabendo essa carga, você pode calcular a quantidade de carga total num corpo eletrizado se você souber o número de cargas em excesso que ele tem. Tá? Então, é os exemplos que a gente vai fazer aqui na sequência. Então, vamos lá. Aí, fazemos os exemplos, terminamos, vocês vão tentar praticar em casa, como eu estou fazendo aqui nesses exemplos. Então, exemplo 1. Calcule a quantidade de carga num corpo eletrizado com 1 milhão de prótons em excesso. Então, vamos lá. É só aplicar a formulazinha, bem simples, que a quantidade de carga, N, coloca as 3 letras, faça aí no seu caderno bem organizado, tá? O cálculo, como eu estou fazendo aqui. Coloca as 3 letras, coloca os valores que eu tenho. No caso, lembra, aqui ele está falando que tem 1 milhão de prótons. Qual é a carga elementar do próton? Então, está aqui, é sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Lembra que, se for próton, é positivo, se for elétron, é negativo. Então, vou colocar aqui até de outra cor para você lembrar. Como é próton, é positivo, que está ali. Não precisa colocar o mais, mas só para vocês terem aí no caderno o modelo certinho para vocês. O N é o número de cargas em excesso, que eu preciso saber também para determinar a quantidade de carga. Está aqui, número de cargas em excesso, é um corpo eletrizado com 1 milhão de prótons em excesso. Então,
Significa que esse corpo aí perdeu 1 milhão de elétrons, ficou com 1 milhão de prótons em excesso. Então, aqui no N, é o número de cargas em excesso, é 1 milhão. Mas é claro que a gente não pode usar esse milhão escrito assim, né, por extenso. A gente tem que converter isso para um número normal. Então, 1 milhão tem quantos zeros? Tem 6 zeros, então seria 1 seguido de 6 zeros. Só que eu já vou colocar aqui em potência de 10, porque esse cálculo aqui a gente vai ter que fazer em potência de 10. Tá? Então, 1 milhão corresponde a que potência de 10? 10 elevado ao número de zeros que tem aqui. 6 zeros, 10 elevado a 6. Ou simplesmente, né, eu vou colocar aqui de uma maneira melhor, 1 vezes 10 é 1 milhão, então é 1 vezes 10 elevado ao número de zeros. 6 zeros, 10 elevado a 6. Então está aí, convertido, 1 milhão é 1 vezes 10 elevado a 6. Né? Sempre o expoente o número de zeros aqui. Então, calcula a quantidade de carga. Então, é só colocar na formulazinha Q igual a N vezes Z e fazer o cálculo. Então, N, nós sabemos, é 1 milhão, que é 1 vezes 10 elevado a 6. Então, já vou colocar aqui 1 vezes 10 elevado a 6, vezes o E, que é a carga elementar, que é mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, não precisa colocar esse mais na frente, obviamente. Então, vou só colocar aqui 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Faço esse cálculo. Agora, você tem que lembrar lá dos cálculos de potência de 10, como se resolve esses cálculos de potência de 10, que a gente já fez várias vezes, né? Então, lembra, aqui, no caso, eu tenho que multiplicar os números separadamente, que não são potência de 10. Então, 1 vezes 1,6 e depois resolvo as potências de 10 separadamente. Então, aqui no caso, será 1 vezes 1,6, obviamente, vai dar 1,6 mesmo. E a potência de 10, resolvo separadamente. Né? Então, aqui 10 elevado a 6, 10 elevado a menos 19. Então, essa multiplicação aqui entre as potências de 10, lembra da regra nossa? Repete a base, que é o 10. Quando é multiplicação de potência de 10, soma os expoentes. Então, 6 mais menos 19. 6 mais menos 19, que é a mesma coisa que 6 menos 19. Resolve o expoente 6 menos 19, lembra da regrinha de sinais aqui, sinais diferentes subtrai e fica o sinal do maior número. Então, o resultado que a gente vai ter aqui é 1,6 vezes 10 elevado, subtraindo aqui vai dar 13, fica o sinal do maior número, que é o 19, que é negativo. Então, menos 13. Então, está aí o cálculo. A quantidade de carga nesse corpo eletrizado é 1,6 vezes 10 a menos 13. Tá? Então, está aí. Calcule a quantidade de carga de um corpo eletrizado com 1 milhão de prótons em excesso. A quantidade de carga está aqui, 1,6 vezes 10 a menos 13. Feito. Então, vai ter um exercício aí igual esse exemplo. Tá? Vamos aqui para o próximo. Tá, Ricardo, você pode perguntar, mas e se fosse 2 milhões de elétrons? Como é que eu faço esse cálculo? Do mesmo jeito. Você vai colocar as três letras, Q igual a N vezes Z. Né? Então, vou colocar primeiro as três letras aqui. O Q eu vou calcular. O N agora é 2 milhões. E o E continua valendo 1,6 vezes 10 a menos 19. Positivo ou negativo? Depende se é 2 milhões de prótons ou elétrons. No caso aqui é 2 milhões de elétrons. Elétrons é carga negativa. Então, vai menos aqui na frente. Tá? Então, nunca se esqueça disso. Então, agora eu coloco na fórmula e resolvo. Ah, não. Primeiro, temos que converter aqui. 2 milhões. Milhões tem quantos zeros? 6 zeros. Né? Então, é 2 seguido de 6 zeros. Como coloca isso em potência de 10? Você vai colocar aqui 2, né, porque é 2 milhões, então é 2 que multiplica 10 elevado ao número de zeros. Tem 6 zeros, então 6 aqui. 2 vezes 10 elevado a 6. Ok, agora sim posso colocar na fórmula e resolver. A fórmula é Q igual a M vezes Z. N vale quanto? Está aqui, 2 vezes 10 elevado a 6. O E vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, menos, né? Então, coloco um parênteses aqui só para ficar evidente o menos. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Então, agora vou fazer a resolução. Vocês já sabem também
multiplico os números que não são potências de 10 primeiro, né? Então, 2 vezes 1,6 vai dar quanto? Deixa eu separar aqui. Vai dar Q igual 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. Negativo, né? Porque aqui é negativo, então o resultado dá negativo. Vezes 10 elevado a quanto? Resolve agora os expoentes. 6 mais menos 19. É a mesma coisa que 6 menos 19. 6 menos 19, a gente já sabe, vai dar menos 13. Então, resultado Q igual a menos 3,2 vezes 10 a menos 13 coulombs. Então, está aí também. Então, veja só aqui. Ah, ficou negativo aqui. Não tem problema, porque se ele está com 2 milhões de elétrons em excesso, significa que ele está eletrizado positivamente ou negativamente? Ele está eletrizado negativamente. Se ele está eletrizado negativamente, então a quantidade de carga aqui é negativa. Não tem problema. Aqui já indica se ele está eletrizado positivamente ou negativamente. Então, está aí o resultado. Beleza? Então, pessoal, tinha mais um exemplo aqui, mas a gente já deixa para outra aula. Por enquanto, é só para a gente praticar aqui a aplicação dessa formulazinha. E aí, vocês seguem esse modelo na aula, tá? Na atividade. Qualquer dúvida, volta no vídeo para vocês verem como é feito, mas não tem muito segredo, bem tranquilo. Se você sabe fazer os cálculos de potência de 10, que a gente já aprendeu, já estudou bastante, então você não vai ter problema nisso. Se você não sabe os cálculos de potência de 10, aí você vai ter dificuldade. Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. Voltamos daí na semana que vem. Um abraço para vocês. Até mais.